O governo Lula começou a pagar neste mês emendas parlamentares apresentadas em 2023. As informações com o André Anelli. No total, do início do ano até agora, o governo Lula pagou 7 bilhões e 600 milhões de reais em emendas a deputados federais e senadores. Cerca de 76%, ou seja, 3/4 desse valor, foi para quitar emendas pendentes ainda da gestão Jair Bolsonaro. Os pagamentos dos pedidos feitos pela atual legislatura se intensificaram agora em junho, com 1 bilhão e 800 milhões de reais repassados. Nós preparamos uma arte que mostra que os partidos mais beneficiados são os da base do governo federal. O PSD recebeu 349 milhões, seguido pelo PT, com 278 milhões, e MDB, com 216 milhões de reais. O principal partido da oposição, o PL, aparece em 8º lugar entre os mais beneficiados, com 90 milhões de reais. Cidadania e Rede foram os que menos receberam. Apesar de serem da base governista, os dois partidos possuem número de parlamentares menor em relação à maioria das siglas. Os dados estão disponíveis na plataforma Siga Brasil. É um sistema de informações sobre o orçamento federal, sob responsabilidade do Senado. Em comparação dos 5 primeiros meses de 2023 com o mesmo período do ano passado, Lula repassou quase 10% mais emendas parlamentares do que Jair Bolsonaro. De Brasília, André Anelli. Amanda, essa comparação agora do comecinho desse governo Lula e também de Bolsonaro, por que também esses pagamentos de emendas parlamentares são tão polêmicos? Esse valor de 7 bilhões é muito alto ou está dentro? Adriana, essas emendas parlamentares, acho que foi o senador Efraim Filho que nos deu uma entrevista na sexta-feira passada, e ele sempre traça um histórico que é muito elucidativo. E ele diz o seguinte, que as emendas parlamentares antes elas eram autorizativas, ou seja, elas dependiam de autorização do Poder Executivo, do Presidente da República, e aí você criava aquela fila de deputados e senadores batendo a porta dos ministérios para tentar emplacar suas emendas, e agora elas passaram a ser impositivas. Você sabe que eu tive com um ministro outro dia em Brasília, e ele já foi deputado federal várias vezes, e ele me contava o seguinte, ele falou, Amanda, na minha primeira legislatura aqui, a gente tinha emendas parlamentares por volta de 3 milhões de reais, isso acontecia uns 2 anos depois que você iniciava o seu mandato. E hoje os deputados já largam na frente de cara com emendas impositivas, porque você mudou, antes você tinha autorizativo, agora você tem impositiva, ela é imposta, ela é obrigatória pela lei, o Executivo tem que pagar, ele pode até atrasar um pouquinho, mas no fim ele tem que pagar as emendas individuais, e os deputados, mesmo aqueles que não fazem parte da base parlamentar do governo, largam com mais de 30 milhões, acho que 32 milhões de reais só de emendas individuais impositivas. Então, é 10 vezes o que você tinha no começo desse século XXI, mais ou menos. Veja como o Congresso aumentou o seu poder e alargou as suas atribuições, as suas competências, caminhando paulatinamente para um estado de coisas em que ele divide basicamente o orçamento com o executivo. Se você pegar todas as emendas, somar individuais, aquelas emendas que eram as antigas, né, RP9, emendas de relator, o orçamento secreto, que o Supremo desautorizou no ano passado, suspendeu, cancelou, e aí elas foram divididas entre emendas individuais, por isso que aumentou esse bolo obrigatório para os parlamentares e, por outro lado, as emendas dos ministérios, que os ministérios podem pagar, mas os parlamentares indicam, eles orientam onde eles querem que aquela verba seja gasta, isso aumentou enormemente. Isso soma mais do que o programa Minha Casa Minha Vida, algo próximo ao Bolsa Família. Quer dizer, é uma coisa, próximo ao Bolsa Família não, minto, mas assim, é maior do que Minha Casa Minha Vida, algo em torno de 40, 50 bilhões de reais. É uma enormidade de recursos nas mãos dos deputados. Por isso que eles ficam cada vez mais independentes e têm essa autonomia em relação ao Poder Executivo. Isso também está na raiz das dificuldades de se construir uma base aliada. Pois é, Beraldo, isso mostra que o Congresso, ou é o principal ponto para mostrar que o Congresso tem mais força do que o Congresso dos últimos anos?
Pois é, há um orçamento absurdo, bilionário, em que o poder executivo, que deveria executar o orçamento sob vigilância e fiscalização do poder legislativo, divide essa função. É uma coisa brasileira completamente absurda. Mas é uma linguagem que Lula fala muito bem, né? A gente migrou lá das malas de dinheiro do mensalão para esse modelo em que o dinheiro é repassado de forma lícita. E o governo usa essa sua prerrogativa de ter que liberar este orçamento para privilegiar os aliados políticos. Votou com o governo, vai ter dinheiro. Não votou, vai ficar para o final da fila. Por mais que seja necessária a execução, o repasse desses valores para os parlamentares, o governo vai estabelecendo ordem de prioridade. E dá nisso, é sempre essa negociação muito complicada, é um ambiente completamente nebuloso, onde a gente não sabe como é que esses assuntos são tratados, há completa falta de transparência nessa relação do legislativo com o executivo, e aí a gente fica vendo os absurdos que são gerados a partir do uso desse dinheiro. Isso precisaria acabar no Brasil, mas para acabar depende do legislativo. Então a gente já sabe a resposta. Vai piorar cada vez mais e a população vai ficar assistindo.